tudo bem com você? Eu espero que sim. Neste espaço, especialistas profissionais compartilham generosamente o conhecimento que eles têm com a gente, comigo, com você. E olha só, eles são referência nas suas respectivas áreas. Então, tenho certeza que vai ser um momento de muito conhecimento e, quiçá, a gente vai aprender também ferramentas e ter informações para tornar o nosso mundo melhor. Que é isso que a gente sempre trabalha, né? Para que o nosso mundo seja cada vez melhor, para a gente e para os nossos. Hoje a gente vai conversar com Janaína Rost e eu vou deixar que ela mesma se apresente para que você já comece a sentir um gostinho do que você vai aprender, do que nós vamos aprender nesses minutos que vamos passar juntos. Em primeiro lugar, Janaína, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Obrigada, Débora, pelo convite. E eu já adorei, porque de fato, falar de aprendizado é um dos meus temas prediletos. Eu sempre acho que a gente nasceu aprendendo e a gente vai seguir a vida inteira aprendendo. Então, sim, eu sou a Janaína Rost, né? E que de fato sou uma apaixonada por carreira e por aprendizado. E nessa vida, a gente contribui com as pessoas que estão em recolocação de carreira, estão buscando novos jeitos de se reinventar no mundo do trabalho e, de verdade, aquelas que não estão 100% prontas e que recebem um novo desafio das suas empresas, dos seus lugares aonde estão e não sabem exatamente por onde começar. A gente sempre acha que quando a gente é promovido a gente está 100% pronto, só que não, né? Então, sim, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se reinventando no mundo do trabalho. E por que não ser bom, né? Sempre, ou pelo menos tentar ser, né? Jana, a gente vai conversar sobre o tema macro ESG e como que as premissas dessas três siglas impactam diretamente a gente que está no mercado de trabalho e quem também não está, né? Porque a partir do momento que uma empresa ou uma pessoa faz algo, por exemplo, bom no quesito sustentabilidade, impacta até quem não trabalha diretamente na empresa. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Primeira pergunta que eu queria fazer para você é como que estamos hoje? Como que o mercado de trabalho está? O mercado de trabalho está naquele ano da eficiência e da eficácia operacional. É verdade, a gente precisa ser sustentável. E a gente, por vezes, esquece que ser sustentável também é ser rentável. Então, enquanto profissionais, de verdade, estamos, como as empresas, em perfeita transformação. A gente não é mais quem éramos antes. Aquilo que aprendemos ontem talvez tenha que ter um ressignificado no dia de hoje. O hard e os soft skills já não são mais os mesmos, né? E a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa ser colaborativo, a gente precisa também estar na pauta de ser competitivo. Então, aqui a gente está sempre falando sobre a inteligência, o que as empresas precisam e o que nós, profissionais, precisamos nos reinventar para o mundo do trabalho. O que a gente precisa se reinventar? Tudo, né? Para a gente se conectar, né, na pauta do ESG, a gente tem ouvido muito as questões de qual é a minha missão, qual é o meu propósito, o que me realiza, né? E aqui eu costumo falar que a rentabilidade, ela é financeira, ela é intelectual, mas ela também é emocional, né? É a razão pela qual a gente acorda todo dia, é a razão pela qual a gente se transforma, aprende todos os dias. Então, sim, de fato, a realização profissional, ela também vem com a realização pessoal. E isso está na pauta do Life Design, que é uma metodologia hoje que a gente usa muito nas construções de carreira que a gente faz, tanto para as pessoas que estão se reinventando, porque por uma força de condução acabaram sendo desligadas nesses processos de reinvenção dos negócios. Sim, às vezes os negócios se reinventam, às vezes é preciso fechar esse negócio e olhar como é que a gente se transforma, que novidades a gente tem. Antes a gente vendia o hard, né? Antes a gente tinha o computador, hoje a gente está no cloud. Como é que a gente se transforma nisso, né? Então, eu costumo falar que propósito é aquilo que a gente se propõe a fazer para.
é o sonho. Então, se de verdade ele está conectado com o sonho, né? E aqui a vida e o trabalho, eles permeiam, a gente também tem que olhar o que sustenta esse sonho, né? Eu brinco que é aquela história entre o propósito e o boleto. A gente não vive sem um boleto, né? Mas a gente também tem que saber por que a gente precisa se transformar. E tem sido muito interessante acompanhando algumas empresas que são de tecnologia, que já transformaram ou que sempre estão transformando os seus negócios, porque de verdade aqui o gerúndio funciona, né? Porque é sempre uma transformação, é sempre um aprendizado, né? A gente já vê a pauta da vida e do trabalho. Eu, na semana passada, tive a oportunidade de fazer um lançamento de um programa de mentoria, onde eu ouvi claramente que, Janaína, não vamos mais falar sobre plano de carreira, vamos falar sobre plano de vida, porque é isso. A vida, ela está conectada com o mundo do trabalho. É preciso sonhar, sim, mas a gente também tem que conviver com o boleto, também tem que conviver com a pauta da organização que precisa se transformar, que precisa entender da inteligência do negócio, das novas demandas e como eu, enquanto profissional, também posso contribuir com essa organização para que ela, sim, de fato se torne competitiva, mas, acima de tudo, também colaborativa. O ambiente da competição, o olhar, ele tem que estar no mercado. Mas a agressividade dentro do ambiente de trabalho, ela já não tem mais espaço. Não é possível. Não temos mais tempo. Vivemos no feed de notícias, eu brinco que a nossa vida virou um Reels, né? Porque é tudo muito tão rápido, tão imediatista, então a gente não tem tempo cada vez mais para competição, para agressão. A gente tem uma necessidade e uma emergência de ser incluso e sim diverso. Tem pautas que já passou. Nós precisamos olhar aquilo que é de fato eficiência, de fato aquilo que é eficácia para o mundo do negócio, mas também olhar que esse profissional ele tem vida, ele tem escolhas. Não somos mais quem éramos. As nossas vidas já não se compõem mais pelaquela estrutura só de família, naquele modelo tradicional. As nossas famílias estão diversas. Casamos mais vezes, nos divorciamos mais vezes, cuidamos de pais mais velhos. E no ambiente de trabalho, a gente também, se queremos ser sustentáveis, precisamos saber lidar com esse novo ambiente. Como que a gente recebe um profissional que, por contingência, saiu num processo de burnout? É só esconder a tarefa dele e dizer assim, não, agora tu te recupera? Ou é ser inclusivo com esse cara, aproveitando esse movimento de apoiar, de reinserir ele dentro do ambiente com o afago que ele precisa, do jeito que a gente gostaria. Jana, você falou para a gente da mudança também interna, enquanto colaboradores internos, enquanto pessoas, para estarmos melhor no mercado de trabalho. Aí eu te pergunto, você falou do hard, e o software, né? E a inovação, como que impacta hoje o nosso dia a dia? Eu falo para os profissionais que me procuram em mentoria de carreira, né, que querem se transformar, já não aguento mais, eu não sei por onde começar. E aí a pauta é muito engraçada, porque assim, arruma o meu LinkedIn, né, esse é o red flag número 1. E eu sempre falo que é muito além do currículo e do LinkedIn. É preciso que a gente, enquanto profissional, para se reinventar, a gente consiga olhar com amorosidade, sob o ponto de vista daquilo, do nosso conteúdo, do nosso contexto, das nossas histórias, da nossa vivência. É isso que nos compõe. A gente já não vai ser... E a gente entendeu esse movimento, né? Entrávamos como estagiário, supervisor, coordenador, e não é mais sobre isso, né? Temos diferentes formas de rentabilização. Por vezes vamos ser especialistas, por vezes vamos ser generalistas, e lá pelas tantas, aquilo que mais nos rentabiliza emocionalmente é uma atividade que está extra, né?
terceiro setor é muito caloroso com essa temática, né? Então, de verdade, é preciso revisitar quem somos, quem efetivamente éramos e aquilo que hoje resolvemos, o que vamos resolver para o futuro, porque no final do dia também, de novo, é sobre o boleto, né? Que a gente precisa entender qual é a dor da organização e aquilo que também a gente vai conseguir resolver. Então, sim, visitar o hard e os soft skills é fundamental, mas um pouco mais do que isso, é preciso entender as nossas construções enquanto indivíduos, as nossas experiências e as nossas vivências. É essa transformação, quando a gente olha a nossa narrativa, a nossa história de vida, a gente olha assim, pera só um pouquinho, o que isso tem a ver que o mercado está precisando entender? Que novas possibilidades eu tenho? E aí é muito bacana, porque a gente vê um profissional que, na teoria, né, a gente aprendeu que aos 58 anos talvez já estivesse com um chinelinho, e a gente olha para o lado e a gente já está, né, eu aqui posso falar, sou mais 50, e que chinelinho, né? E aí o cara vai lá e se reinventa no data science e aos 63 anos ele não tem agenda de tanto trabalho. E o trabalho para ele é rentável, o trabalho para ele é algo que não é só digno sob o ponto de vista de sustentação financeira, mas de realização pessoal. A gente precisa lembrar que hoje os nossos tempos estão muito concentrados no mundo do trabalho. A partir da nossa vida, toda a nossa composição, tomada de decisão de vida, onde moramos, principalmente aqui em São Paulo, né? Onde moramos, onde vivemos, é muito a partir da onde estamos trabalhando, né? E acho que a pandemia trouxe um pouco mais dessa soltura, né? Da gente poder estar em qualquer lugar, de qualquer jeito, mas de verdade, ainda o tempo do trabalho tem tomado muita frente de outras coisas, de outras ancoragens de vida que tínhamos, né? Pelas relações do contemporâneo, é verdade. Hoje as nossas vidas não são tão estruturadas, né? Cuidamos de pais mais velhos, somos responsáveis muitas vezes pelos sobrinhos que temos, né? E também aprendemos que as construções de vida, de família e de trabalho são diversas. É preciso entender isso na pauta da sustentabilidade dentro da organização. Temos pais que são mães, temos mães que adotam filhos. Como que a gente recebe elas de volta no ambiente de trabalho? A maternidade não é só sobre quem teve bebê e volta para o mundo do trabalho, né? A maternidade hoje, dita um pouco mais fora da caixa, a gente já olha com muita doçura para as pessoas que, caso coisas boas e ruins acontecem o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes a gente tem a fatalidade, o falecimento de um bebê. Como que a gente recebe essa mulher, esse pai que está naquele movimento do luto e o recebe com amorosidade dentro do mundo do trabalho? Porque até 3 semanas atrás, ele estava num movimento de vida e também repercutia no mundo do trabalho. Então, não dá mais para separar, porque, de fato, somos únicos. Mundo e trabalho, vida e trabalho. O nosso tema macro é ESG, e o S é bem isso, é como tratar para além, mas também é como tratar bem o colaborador interno, né? O mercado de trabalho, quando você fala de amorosidade, de afetividade, é uma realidade ou ainda estamos na conquista de? Acredito que a gente está aprendendo a conviver com isso. Vejo a pauta da sustentabilidade ainda muito separada de ações práticas do dia. Então, por exemplo, quando eu recebo esse profissional que voltou de um burnout, essa mulher que por uma infelicidade não teve a maternidade, né, não saiu do hospital com o filho no colo, eu vejo que são temas ainda com muita dor, e a dor é difícil de tratar. Ao mesmo tempo, é a mesma dor que a gente vê
de alguém que vai embora, né? De alguém que é desligado, de alguém que é demitido. Parece que eu não posso falar com aquela pessoa. Parece que ele era meu colega até ontem, até o momento que ele entrou na sala e foi desligado. A partir de agora eu não sei mais lidar. Então eu entendo que aqui a gente tem os temas difíceis, as conversas difíceis, e há de se ter coragem de tratar esse tema na pauta da sustentabilidade. Eu sou uma lutadora desse tema, porque eu entendo que ser sustentável é uma pauta que de verdade nos traz temas duros, temas difíceis e que precisam ser estruturados, precisam ser combinados. É preciso ter esse manifesto dentro da organização, como de fato é verdade, porque no final do dia é isso, as transformações do negócio vêm, as transformações enquanto profissionais vêm. Por vezes é um movimento que é da organização, da empresa, a finitude de uma linha de produção, o encerramento de uma fábrica, porque pela modernidade, mas muitas vezes é a transformação do negócio, né? Eu brinco, a gente quer ter a feira entregue na porta de casa, né? Mas a gente não quer ver o desemprego no supermercado, do caixa do supermercado. E, hello, né? Tem algo que ali tem que se enxergar como é que é o próximo passo. Então, para mim, o tema de sustentabilidade, ele passa por velhos dramas. Há de se ter coragem, né? Nossos medos e coragens absurdas, né? De tratar essas temáticas. De enfrentar de frente, né? E não fugir. Isso. Uma outra pauta também que está muito em evidência de muito tempo para cá, mas se fala-se muito, é da diversidade, da equidade, da inclusão. Pela sua percepção, as empresas estão acolhendo bem? Eu entendo que, sob o ponto de vista de sermos únicos, e de sermos sustentáveis, a inclusão e a diversidade, ela precisa ser olhada no ápice da sua integralidade. É preciso ser incluso, é preciso ser diverso. É claro que as questões das cotas, elas são ainda muito importantes. É importante ainda para a questão da equidade, de verdade. Mas é preciso, eu já vejo um movimento que precisa ser além disso. É preciso a gente ser incluso e diverso. Não é só sobre os dados do IBGE que já contam aquilo que a gente já sabe. Tivemos muito menos filhos do que os nossos pais tiveram, do que os nossos tios tiveram. Então, quer dizer, tá ali na esquina, né? É ano que vem, tá? E os dados são esses. Então, provavelmente a nossa geração, eu me incluo nela, mais 50, né? Provavelmente sejamos a primeira geração que vai efetivamente trabalhar por uma necessidade, inclusive, de mercado até os 70 anos. E vai estar muito bem, obrigado, né? A gente tem profissionais maratonistas aos 65 anos e, enfim, acho que são referências. Mas é preciso um olhar atento para que a gente, nessa pauta da inclusão e diversidade, a gente não seja excludente, sectário, de uma outra forma. Então, aqui o convite sempre é para que a gente possa estar evoluindo, já não somos mais os mesmos, né? Eu falo sempre que hoje temos pais que têm papéis de mães, né? Nós temos tias que têm papéis de mães, né? E esse processo da inclusão e diversidade, ele precisa ser amoroso, ele precisa ser incluso e diverso. Não dá mais para a gente ficar na linha da aquisição de talentos, agora é só desse jeito, agora é só daquele jeito. É preciso evoluir. O diverso nos compõe, a compra dos produtos que a nossa empresa vende, ele é diverso, é para diferentes públicos. E essa diversidade traz na complementação da escolha da transformação do negócio aquilo que é a demanda que o mercado tem. Então, a gente precisa entender que o profissional que tem é portador de necessidade especial, hoje ele tem renda, ele compra também. Então, não é porque é legal
que o ônibus precisa estar claro, que o automóvel precisa estar bem estruturado, é porque ele também é consumidor. E que produto ele consome, que movimentos a gente precisa ter para que ele continue ativo e incluso dentro do universo, dentro do mercado. Então, a tua pergunta é se eu já percebo essa movimentação dentro de empresa. Claro, acho muito, muito legal a história do banheiro todos, por exemplo, porque é para todos e tem que ter higiene, tem que ter cuidado, e tem que ser incluso, tem que ser circular, né? Tem que ser fácil para todo mundo. Mas entendo que há coisas que são absolutamente óbvias ainda dentro desse contexto, conversas que são difíceis que ainda precisam ser feitas. Vejo ainda movimentos muito sectários numa mudança de comportamento. Agora eu só posso contratar desse jeito e não daquele jeito. Não fazemos inclusão nesta formatação. Fazemos inclusão incluindo, sendo diverso, tendo diferentes pessoas no nosso perfil. E aí, a gente aqui no nosso pre-work, né, antes, a gente estava falando exatamente dessa pauta, que uma pauta temática, por exemplo, meu Deus, eu só posso ter mais de 4 anos dentro da mesma experiência, desse mesmo contexto. E eu falo para aquelas instituições, para aquelas empresas que têm profissionais por longo período, que bacana! Quantas mudanças essa organização já passou e esse profissional de fato conhece todas elas. Então, muitas vezes a gente tem uma biblioteca ambulante da cultura da organização e a gente só está naquele script tradicional que só o que vale é quem acabou de chegar. A gente tem esse jeito meio perverso, né, de achar que tudo que estava antes não valia mais. E, na verdade, o olhar amoroso e sustentável, ele é esse olhar de dizer assim, pera, deixa eu entender o que já aconteceu, que construções e para onde eu vou. É o nosso conteúdo, o nosso contexto e o cenário que a gente vai para o futuro. Eu não conheço nenhum pesquisador, nenhum desenvolvedor de produto, né, de desenvolvimento, de área de pesquisa, que não olha aquilo que já foi feito. Às vezes eu sinto um pouco de falta desse ambiente meio científico, que a gente consiga olhar com amorosidade para esse passado e como é que a gente se comporta a partir do nosso agora e o cenário para o futuro. Então, aqui para mim está a pauta da inclusão e da diversidade. É esse olhar que não está só no que está começando hoje para daqui para frente. Não temos mais espaço disso, não podemos mais, é o que nos compõe. É a vivência, a experiência, o agora e o cenário para o futuro. Até porque pode-se correr o risco de repetir coisas que já foram feitas, dos erros que já foram cometidos lá atrás, né? Exato. Então, eu acho que aqui eu gosto da pauta do cientista, né? Porque o cientista, ele já parte das pesquisas anteriores, isso já vem no DNA dele, né? Então, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho cientista, um pouquinho mais investigador, e não só a gente aprendeu de um jeito muito perverso a dar o tapa na mesa em tudo que o outro construiu. Acho que isso é muito old school, né? É muito arcaico. Vamos melhorar, né, gente? Você falou aí do trabalho do cientista, né? E sendo, então, pragmático na questão, as demissões, como elas... porque é um trauma, creio, tanto para a empresa quanto para quem é demitido ou para quem é demitida, esse momento. Como lidar bem com esse momento? Se é possível lidar bem. As nossas pautas duras, né? Demissão é uma pauta dura, né? E os negócios se transformam. Por vezes, a tecnologia, por vezes, aquele parque industrial, ele precisa ser revisto. Ele já não é mais pelo meio ambiente ou pela transformação do negócio. É importante a gente entender isso, né? A gente gosta muito do aplicativo do banco, mas a gente quer a agência bancária ali guardada, esperando para a gente nunca entrar. É preciso olhar assim que mudamos, né? Talvez a gente não tenha mais tantos carros, né? Talvez a pauta é a mobilidade.
né? Eu gosto muito do exemplo do carro. A gente fica batendo no movimento e, na verdade, o movimento, ele é outro, é a mobilidade, é a transformação, é o como eu acesso, né? E isso tem a ver com a transformação do negócio. Então, a pauta da demissão, ela é uma pauta que ela precisa ser olhada com um processo. Eu sempre falo que a demissão bem feita, ela é um processo, ela é uma construção. Quando a gente está falando no indivíduo, o desligamento individualizado, né, aquele pode ser por performance, talvez seja um ótimo profissional, com excelente hard e soft skill, mas não naquele determinado movimento da organização, né? Então, de fato, uma demissão bem feita, ela acaba sendo um movimento de alívio para o profissional, que ele não está conseguindo transpor toda a sua experiência, todo o seu conhecimento naquele movimento, naquele momento e naquele estilo de organização. Então, de fato, a demissão, ela é um processo, ela é na mão do líder, o líder efetivamente ele é responsável. Eu sempre falo que quer saber se temos um bom líder, veja como ele demite, porque é pela porta da saída que a gente reconhece a organização. Né? A gente fala sobre engajamento, a gente fala sobre um excelente onboarding, mas a saída ela é fundamental. Por quê? Porque, e eu acho que no Brasil, com a questão das redes sociais, isso ainda é mais forte, né? Quando a gente vai aceitar uma proposta, a gente vai perguntar para quem? Para quem já trabalhou naquela organização. Então, falar de engajamento sem cuidar das pessoas que saem, na verdade, não. E no dia a dia a gente também tem essa dificuldade. Como é que a gente lida com um colega que saiu? Com um colega que até ontem de manhã tinha a chave do cofre e os profissionais que são desligados falam isso. Ontem de manhã eu tinha a chave do cofre, agora parece que eu sou um ladrão, né? E a gente vê que por mais que a gente tenha evoluído ainda no tema demissão, essa é uma pauta importante. Essa é uma pauta que precisa organizar o processo da saída, estruturar isso, né? Estamos vivendo um ano de eficiência e eficácia, estamos falando de fusões e aquisições, então é muito fácil a gente falar, ver a planilha do que vai efetivamente se tornar o negócio, mas a gente esquece de olhar quem a gente está contabilizando, quem é inserido nessa fusão e nessa aquisição. Então, eu entendo que a pauta do talento, ela ainda tem um espaço num ano que é de fusão e aquisição. Sim, é preciso de novo visitar o processo da demissão, sim, porque hoje quem demite, amanhã contrata. É verdade, hoje quem demite, amanhã contrata. E quem é demitido hoje, amanhã é comprador, né? É uma via sustentável. Então, sim, a demissão ainda acho que voltou, por incrível que pareça, a ser um processo que pode ser visto com um olhar efetivo na pauta de sustentabilidade. É importante deixar para o mercado um profissional melhor. Ele contribuiu, talvez dentro dos limites dentro da história dele, mas cuidar de quem sai é, de fato, abraçar quem fica dentro do processo. Então, na minha percepção, na minha experiência acompanhando empresas em fusões e aquisições, eu sempre vi pessoas que ficaram dentro da organização muito mais engajadas quando perceberam que as pessoas que estavam saindo por contingência eram cuidadas. E isso é uma decisão ou uma ação não do RH também, mas é uma decisão, é uma vivência top-down. Essa é uma decisão e um assumir, uma coragem que precisa vir do líder do negócio. Eu, enquanto CEO, eu, enquanto alguém que lidera o processo, e aqui eu citei o CEO, mas pode ser qualquer pessoa que esteja à frente do processo, alguém precisa levantar a mão e dizer, e as pessoas? Quando você faz um processo de fusão, muitas vezes você tem uma empresa que tem 100 funcionários e adquiriu uma empresa de 400.
imagina quem está entrando nessa fusão. Somos humanos, somos únicos, queremos saber, vamos ficar ou não? Muitas vezes o profissional só diz assim, eu só quero saber se eu vou ou se eu fico. Ele não quer saber como que vai ser feito o processo, ele precisa imediatamente saber se eu vou ou se eu fico. E parece que esquecemos um pouco de organizar essa pauta. Parece que nos concentramos ali na pauta do número, na pauta da negociação e esquecemos que essa composição, essa fusão, essa aquisição, ela só vai dar certo efetivamente se as pessoas estiverem absolutamente engajadas. Então, trazer isso numa pauta faseada, né? Isso aqui são os processos de gestão de transição. Eu tenho sentido um pouco a ausência de uma real convicção de como que isso poderia ser feito. Isso era até bem comum, nos anos 90 aconteceu muito isso, né? Mas parece que a gente esqueceu muito de cuidar desse movimento, dessa organização, de quem sai, de quem fica, desse faseamento das aquisições e fusões. E sim, é importante, claro que está na pauta do RH, porque afinal de contas ele é o gestor das pessoas, efetivamente. Mas a responsabilidade, a sustentabilidade, ele sim está na pauta dos diferentes líderes que compõem os conselhos de administração e quem gere aquela organização é do negócio, então é também das pessoas. Indo por essa linha de raciocínio que você cita, há um perigo também dessas mudanças do mercado de trabalho de se perderem bons profissionais e eles virarem consultores, abrirem suas próprias empresas como empreendedores, mas aí há a perda da empresa desse profissional único. No processo de fusão e aquisição, eu sempre falo que as pessoas, os primeiros que saem são os talentos, né? A gente acha, não, mas tá combinado com quem? Quem combinou? Alguém combinou com ele? Não, mas é óbvio, né? E a gente fica na pauta do óbvio. E o óbvio precisa ser dito. Então, estruturar esta fala organiza muito esse processo de entender quem são os talentos, porque de verdade a inteligência do processo muitas vezes está pautado ali em 5, 6 pessoas que são chaves para a transformação, para essa fusão, para essa aquisição. E de verdade são os profissionais que a gente fez isso com as pessoas, a gente disse que a carreira era delas. A gente falou que era autodesenvolvimento. E ele falou, eu vou ficar aqui esperando quem vai me chamar, eu vou para o mundo. E aí, sim, ele já tem uma estruturação, ele já sabe que em algum processo de fusão e aquisição, ele tem competitividade, ele tem hard e soft skill e pode, sim, se recolocar numa outra organização, a busca antecipada, e isso é muito comum hoje nas mentorias de carreira. Eu ouço claramente de profissionais altamente competitivos, e eu brinco, né? Hoje 50% dos processos que eu trabalho em carreira são de profissionais em busca de aceleração de carreira. É só porque ele quer maior carga, maior remuneração? Não, gente. É porque ele também entende que no momento do autodesenvolvimento, ele precisa se reinventar, ele precisa estar competitivo para o ambiente de trabalho corporativo ou para outras coisas que de gestão, né, de remuneração, além da carteira de trabalho. Hoje já não somos mais reféns da carteira de trabalho. Então, sim, o empreendedorismo fala forte. E, às vezes, o empreendedorismo também fala sobre outras coisas que vamos fazer, não necessariamente aquilo que fazemos dentro da organização. E eu sempre gosto de falar que ampliar essa nossa forma de pensar a carreira em outras coisas, muitas vezes quem tem um negócio próprio, pode ser a sua cafeteria, vai saber que as pessoas que vão chegar cedo, elas muitas vezes têm um drama muito forte
de mobilidade, de como chegar, que é preciso se organizar, que é preciso chegar cedo. Então, esse movimento, muitas vezes, no mundo do trabalho, na empresa, é um movimento em que esse líder consegue entender melhor os dramas das suas equipes, por exemplo. E quando a gente olha aquele movimento mais retilíneo de alguém que sempre fez sempre a mesma coisa, ele vai estar olhando, mas como? Como a pessoa não se organiza para chegar até aqui? Né? Como? Não quero saber, tem que ser aqui, tem que ser agora. Então, acho que essa complementação, ela faz com que a gente tenha muito mais flexibilidade, se torne mais pronto para as diferentes coisas que a gente vai enfrentar no mundo das empresas. Então, sim, empreendedorismo, para mim, é um componente importante do autodesenvolvimento de carreira. E voltando para a pauta das demissões, sim, o talento ele não fica esperando a conversa com o chefe, né? Aqui é a conversa com o chefe. Olha, eu tenho aqui um plano de carreira. Plano de carreira? Não, você tem um cargo e uma remuneração. Mas se você não chegou no tempo certo desse profissional, a gente ensinou esse cara que ele pode buscar a sua estruturação de formas diferentes. Então, não adianta a gente... Mas como ele pediu a conta? Eu tinha um plano tão importante para ele. Tinha? Tá bom, né? Mas e aí? E aí o talento foi antes da fusão e da aquisição. E isso é muito comum porque a gente não, de novo, a gente não faseou, né? A gente não colocou em fases esse processo sob a ótica do humano, das pessoas, que é sobre aquilo que a gente compra, sobre aquilo que a gente adquire, sobre aquilo que a gente faz a fusão. Diálogo afetivo, escuta afetiva no mundo do trabalho, super importante. Eu brinco que é a escuta ativa, aquele nosso tempo de presença. Às vezes falta a coragem, enquanto líderes, de olharmos para os nossos talentos e perguntar: isso faz sentido para ti? O trabalho que tu faz te realiza? Que movimentações você quer fazer para hoje, para amanhã, para cenário de futuro? Eu vejo as empresas que trabalham essa pauta em conversas reais e transparentes. É fácil, a gente não vai trabalhar com as mesmas pessoas o tempo inteiro, a vida inteira. Então, por que a gente não pode trazer essa pauta com mais inclusão e diversidade, deixando com que esse profissional, que muitas vezes cuida, sei lá, de uma pequena chácara, de uma fazenda, dentro do seu ambiente corporativo, aqui nos Faria Limers da vida, né? Quem sabe ele tem um pouco mais de doçura sobre essa complementação. E a gente acha que a gente ódia a um lado só, né? Tem que ser aqui, tem que ser a ode a Getúlio Vargas, né? Carteira de trabalho, né? Vamos lembrar disso, né? Eu gosto sempre de história, né? Eu vou sempre na história, né? E a gente não precisa mais ter a ode, a carteira de trabalho. É quanto a gente se remunera, é como a gente gera a nossa capacidade de realização econômica. Sim, precisamos pagar os boletos. Financeira, intelectual, né? Que é como a gente se reinventa todo dia sob o ponto de vista de conhecimento, de conteúdo. E também de realização, porque vivemos de sonhos, queremos acontecer, queremos ver as nossas equipes ganhando bons prêmios, é verdade, gostamos dos espelhinhos, né, das premiações, mas simplesmente é ver um profissional realizado na sua vida e no seu trabalho, na sua composição, e não com aquela dor: eu não posso contar que o meu filho está com febre hoje, porque o meu chefe não vai entender. Isso é velho demais. E isso não é apenas... Arcaico, né? Não velho. Isso não é apenas para a nova geração. Isso independe de geração. Estamos falando de seres humanos. Não tem. Não tem geração aqui. Ser incluso e diverso é a gente conseguir transpor essa pauta, né? Entre gerações. E eu conheço profissionais que são extremamente jovens e que já têm uma responsabilidade social muito significativa, e também conheço profissionais que já têm muitos anos de experiência e que continuam
transferindo para a organização a sua pauta de desenvolvimento, mas a empresa não pagou o meu curso. Eu brinco que a gente vive, brincamos antes do mundo do health, né? Mas é verdade, a gente hoje tem muita coisa online que nos transforma, que é gratuito e que quem ainda não aprendeu que tem conteúdo nesse ambiente, precisa, né? Não é só sobre, não, a empresa que tem que pagar, isso é uma responsabilidade da empresa. Alguém não está pensando nisso e alguém está se autodesenvolvendo. Então, sim, é intergeracional, né? Jana, eu vou ler uma frase aqui para eu evitar o erro, evitar a gafe do erro. Escolha um trabalho que você ama e você nunca terá de trabalhar um dia sequer na vida. Essa frase ainda tem sentido? Cada vez mais. Eu costumo dizer que carreira a gente só tem... eu gosto muito da teoria do Lego, né? Então, assim, é como se a gente fosse, ao longo da vida, tendo vários brinquedinhos, assim. Lá pelas tantas a gente precisa desse encaixe. Então, sim, é a gente descobrir aquilo que a gente faz melhor, né? Aquilo que a gente mais ama, no segmento que a gente mais tem sentido. Então, propósito, missão de vida, para mim, tem a ver com esta composição de realização. Eu preciso entender aquilo que eu faço de melhor. E sim, trabalhar para pessoas que você mais admira, trabalhar para as questões que você mais admira, é verdade, vai fazer a diferença na hora de você levantar da cama, né? Outro dia eu atendi um profissional tarde da noite, e ela estava sendo desligada, uma profissional que é um diretor dentro de empresa. Ela disse, mas me conta por que tu tá conversando comigo a essa hora. Eu virei e falei para ela, porque eu amo o que eu faço. O dia foi duro para ti, que oportunidade bacana eu poder contribuir contigo nesse momento que é de dor, nesse momento que é de frustração, porque quando muitas vezes a gente tem que pedir a conta, parece que não somos competentes. E poder contribuir com um profissional nesse exato momento da tomada de decisão dele, em que ele diz, olha, desculpa, mas não é esse caminho que eu quero seguir, isso não conversa com os meus valores. Saber dizer não é dizer sim, né? É dizer sim para aquelas coisas em que a gente acredita. É verdade, é preciso se compor. Se a gente tem escolha, é preciso que a gente visite aquilo que a gente precisa aprender, reaprender, buscar velhos conceitos, né? Ou novos conceitos, para que a gente sim, opa, eu tenho autonomia, eu tenho escolha, eu tenho competitividade no mercado. Eu posso estar com a carteira de trabalho, mas simplesmente eu posso escolher prestar serviço, ser um empreendedor, gerar emprego. Então não somos mais quem éramos. É importante a gente entender que faz sim sentido a gente olhar propósito e missão no ápice daquilo que também combina com a eficiência e eficácia das empresas, mas também converse com os nossos boletos. Então, aqui eu falo de inteligência de mercado, né? E aí, para quem gosta de conteúdo, esse é o capítulo do livro que eu estou escrevendo, Inteligência de Mercado. Que tem tudo a ver com propósito, tem tudo a ver com saúde mental, tem tudo a ver com o dia a dia do que a gente está vivendo hoje. Segurança psicológica. Segurança psicológica, e independe se é uma empresa pequena, uma empresa média ou uma empresa grande. Somos todos seres humanos, temos todas as nossas necessidades, desejos e vontade de realização também, porque a gente quer fazer parte do crescimento daquela empresa que Cada estamos. um tem o seu cada um, né? Não é? E eu acho que faz parte da gente sempre querer ser melhor, um pouco mais a cada dia. Pelo menos esse é o desejo que a gente tem para todo mundo, porque assim a gente consegue construir também um mundo melhor, fazendo o meu mundo melhor, o mundo melhor dos nossos, que estão próximos a nós, a empresa onde a gente vive muita parte da nossa vida, né, em termos de horas ali. Então eu acho que
tendo esses conhecimentos, essas ferramentas até que você apresentou para a gente consegue abrir um pouco mais o leque da nossa visão e poder falar assim, aqui eu posso ser assim, aqui eu posso fazer o seguinte, outra coisa, né, a depender de qual momento da vida que eu estou, de qual é o meu Os propósito. mitos, né? A gente acha que um grande mito é assim, mas Janaína, eu vou ser feliz depois das 6 da tarde, né? Então, porque na teoria a gente trabalha das 8 às 6 ou não mais. Às vezes a gente precisa trabalhar das 5, o bicho vai pegar ali das 5 às 11, porque é um projeto. E talvez o nosso filho fique doente, ou aquela pessoa que nos está próxima, no dia seguinte às 7 horas da manhã. Então, de verdade, a gente precisa ser sustentável. Essa combinação, esse protocolo precisa ser feito. Então, a gente precisa quebrar o mito que a nossa missão, que o nosso propósito, ele só vai acontecer a partir das 6 da tarde. E de verdade trazer isso para dentro dessa composição daquilo que nos realiza, daquilo que nos faz ser diferente. E se hoje eu tenho um ambiente que me hostiliza, que me deixa naquela percepção que eu estou ali preenchendo um espaço, há de se olhar para aquilo que nos faz acordar todos os dias, para aquilo que a gente faz de diferente, melhor, no segmento que a gente mais ama. Esse é um bom começo. Quando as pessoas me procuram em carreira, por onde eu começo, eu não sei. Eu falo, não é pelo LinkedIn, mas é pela tua essência, pela tua estrutura. É que a gente não está falando de abraçação de árvore, não. Às vezes é um movimento que está aqui do lado e dentro de uma composição que a gente entendeu, aprendeu que tinha que ser só desse jeito. Cada um tem o seu cada um. Hoje a gente tem a diversidade muito grande de diferentes funções, de diferentes demandas do mercado. Mas é verdade, trabalhar com sonho também tem a ver com acordar cedo ou dormir mais tarde, estudar para, né? Buscar informação, se reinventar é é nosso, é nossa responsabilidade. Sermos profissionais melhor, sermos ser humanos melhor é do nosso alto. Não está delegado para culpabilidade do outro, da organização, dos pais. É fácil botar o potinho do lado do outro, né? Eu gosto de trazer o potinho para frente, né? Qual é o teu conteúdo, qual é o teu contexto, que experiência que você tem e o que vai fazer sentido para daquilo que esse mercado hoje está contratando. E aí não mais a gente precisa trabalhar com a missão, com o propósito, só das 6 em diante ou no sábado e no domingo, quando a gente vai compor em outras coisas. Essa fala, essa conversa, é para que a gente possa aprender mesmo, é um espaço de aprendizado, como a gente falou no começo, para que a gente tenha ferramentas e conhecimento para que sejamos também profissionais melhores, né? A pauta macro da nossa conversa está sendo as premissas ESG, e a nossa conversa hoje foi sobre mercado de trabalho, sobre como sermos profissionais melhores em quaisquer lugares que a gente esteja. Né? Jana, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento conosco e assim sinta a gratidão de cada um que está assistindo você aqui, que essa gratidão possa tocar o seu coração. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar falando de carreira e as conexões de vida que a gente tem. Eu aguardo você na próxima edição. Até lá!